2% do território está livre, que é basicamente Corcovado, Centro, O Leblon. o Leblon, Zona Que é a Sul. novela. É o Rio de Que é a Janeiro no- da é, TV. é. O Rio de Janeiro do Manuel Carlos. O Rio de Janeiro que promove o turismo. Sim. 2% do Rio de Janeiro. Isso, assim, mas isso não significa que Que você tá. Qualquer lugar que você vai qualquer tomar um lugar. tiro. Exatamente. Mas significa que tem alguém que Mas tá ali você tem naquela área. um tirano lá te extorquindo, então você vai num lugar, tem aquele cara meio mal encarado que te dá uma intimada e você se sente meio Eu mal. preciso te fazer essa pergunta, Bruno. Por que chegamos nisso? Eu acho que tem. Pelos seus estudos, vamos lá. Você Eu acho que que- leu pra caramba, foi atrás. Tá, eu acho que tem uma história aí do Rio de Janeiro, né? Que, enfim, isso é interessante porque eu acho, não sei você, mas eu acho que o Rio é a alma do Brasil, é o resumo do Brasil, né? Enfim, você tem uma mistura lá e a nossa cultura vem muito do Rio de Janeiro, né? A gente que é aqui de São Paulo tem uma apagação de pau assim pra gringo e tal, né? O Brasil inteiro é carioca, teoricamente, né? Muito por causa da comunicação da Globo, das Sim. novelas, acho que o Rio de Janeiro samba, que foi aquela coisa Samba, bossa mundial. nova Sim. e a influência da cultura dos morros, né? É muito a vanguarda cultural brasileira de alguma forma. Mas o Rio de Janeiro foi capital até os anos 60. Quando se transfere para Brasília, você tem um desarranjo econômico lá no Rio. As pessoas estão vindo para São Paulo e para o Rio de Janeiro em grande quantidade. São Paulo já era uma cidade industrial, sindical. E o Rio era tipo uma classes. Hollywood ali, do tipo assim, oportunidades pra caramba, mas não necessariamente de fábrica, mas você de não- sonhos. Sim, você não tinha uma fonte de empregos muito grande. Aqui em São Paulo você tinha movimentos sociais nas periferias, então você tinha igreja católica organizando sindicatos, organizando movimentos sociais, e lá você tem uma relação dos políticos mais clientelista. O cara consegue uma luz na favela e o pessoal consegue voto para ele, e vai criando um outro tipo de liderança política, né? E você tem a crise do emprego e as instituições muito fragilizadas e muito, de alguma forma, com uma tradição mais populista. Você vê aqui em São Paulo, você forma o Partido dos Trabalhadores, o PT baseado nessa movimentação sindical, com base em classe. Sim. Lá você tem um outro tipo de relação, né? Políticos mais populistas e tal. E Até porque é mais visado, talvez? eu acho Mais que- exposto, não sei. Eu acho que porque você não tem uma relação com classe, né? Você não tem uma economia que produz um tipo Faz sentido. de função, de emprego, né? Hierárquico, né? É uma coisa mais... Todo mundo ali... Tem que se virar, Tem que né? se virar. Tem que se virar, tem que descobrir um jeito de sobreviver. E ao mesmo tempo você tem outra coisa fundamental, que é uma ligação histórica da polícia com o Jogo do Bicho, né? O Jogo do Bicho é uma das grandes máfias fluminenses, né? Muito bem sucedida. Carnaval muito bem sucedido. Carnaval muito bem sucedido, né? E esse sonho de enriquecer do dia para a noite ganhando no jogo sim. e sendo bem visto, né? Porque é ligado culturalmente com a escola de samba, com o futebol. Ele é visto pela imprensa, né? Pela imprensa, por todos, né? Então Uma um romantização camarote. do crime, de certa forma, talvez? Sim, claro, com certeza, da Tá. contravenção, né? Isso foi quando, assim, que você... Tipo, até quando você pode falar pra mim, seria esses anos 60, que é a Sim. transição? Não, isso já nos anos 60 começa a ficar muito forte. E eles são muito bem relacionados com a polícia. A polícia, inclusive, que era ligada ao DOI-CODE, a ditadura militar, tinha parceria com o bicheiro. Um dos bicheiros mais importantes do Rio de Janeiro é o Capitão Guimarães, que nos anos 60 foi um torturador do DOI-CODE. Ele dava aula de tortura, inclusive no livro Brasil Nunca Mais, ele dá aulas de tortura, é citado como um cara que dava aula torturando pessoas no palco para militares assistirem. E ele vai se transformar nos anos 70 no principal bicheiro do Rio de Janeiro e vai organizar o Jogo do Bicho. Sai do exército Antes e de vai Castor de organizar. Andrade. Junto com o Castor de Junto ali, Andrade. naquela Ele e região, o Castor são as duas figuras que reinventam o Rio de Janeiro. Só que daí esses caras vão envelhecendo, o Castor, o próprio Capitão Guimarães e outros, ou vão morrendo, os filhos deles começam a disputar o espólio dos pais. E aí eles começam... Entre eles. Entre eles. E eles começam a contratar um monte de matador. E Família eles... é tudo igual, hein? Mas aí viram eles pega pra contratam capar. matadores. Matadores, que é o Capitão Adriano, pessoas ligadas ao BOPE, e eles financiam um grupo de matadores 2.0, assim, especializados com treino de tiro, e começa a se matar e ao mesmo tempo pagavam a investigação da delegacia de homicídios que não apontava o culpado. Você tem 10 anos de assassinatos.
Isso até quando, assim, esse período? É 70, 80? Isso não, isso aí vai dos isso já nos anos 2000 agora. Ah, tá. As agora. milícias vão São os filhos desses caras. Entendi. Porque o jogo do bicho, esses patronos do bicho, Castor e Capitão Guimarães, eles conseguem organizar o bicho. Tá. E eles conseguem dividir o território, mas aí eles vão envelhecendo, a coisa se desorganiza. Porque horizontaliza, né? Porque era só um cara, agora são 3, 4, 5. E aí um não gosta do irmão. E outra geração, outra geração. E tal. o cunhado. A mulher do cara, cunhado, e a mulher mexe a cabeça primo, do outro. Entendi. E casou máfia. com outro, máfia. E ao mesmo tempo, nos anos 80 e 90, era o tráfico o grande bode expiatório. Pois é. Então a polícia era parceira do bicho. Então o bicho era visto de uma forma benevolente, porque os caras pagavam conserto de viatura, sabe? Aumentavam o salário do policial, era uma relação muito estreita contra o inimigo comum, que era o traficante, né? O bicheiro, ele era associado, ele era antitráfico. Era antitráfico. Por quê? Isso que é curioso, né? Porque era contravenção, de certa forma. Eles não entram, eles optam por não entrar. Claro que tem histórias de ligação do bicho com o tráfico de drogas, mas o Castor fala isso, ele percebe que a droga vai colocar ele contra a opinião pública. E você vê que ele é uma pessoa É uma muito... coisa meio conservadora, né? Do tipo, a droga vai atrapalhar. Eu vi o Castor, recomendo inclusive lá no Globoplay, muito legal, né? Que o Castor, ele era muito querido, ele era muito amado pela comunidade. O futebol é mais popular que a droga. Exatamente, cara. O cara comandou um Bangu que, né? Estourou, então ele faz um bairro, né, digamos assim, meio mal visto ali. Até hoje é dele, esse bairro é dele. Dele. E ele faz a coisa acontecer, bombar. Então a comunidade, quase que um Pablo Escobar, assim, a galera amava esse cara. Então, pra amar esse cara, teoricamente, se você meter droga ali num país conservador como o Brasil, tu atrapalha. Então é melhor botar a polícia. Que legal, ele faz uma escolha estratégica que dá certo, né? Que não sabia disso. E aí ele tem toda essa ligação com a elite cultural, elite... Aí nos camarotes, vai todo mundo aí vai nos camarotes. Ator pra caramba. Uma cidade independente de Padre Miguel, ganhando carnaval. Beija-Flor, Joãozinho 30, lindo, são coisas lindas, né? Não, lindo, né? O Rio na sua época de ouro, assim, cidade maravilhosa. E eles são referência nessa cena cultural, né? Entendi. Então eles são queridos, e ao mesmo tempo pela polícia, né? O jogo do bicho era visto como uma menor, porque você não está vendendo uma mercadoria que pode enlouquecer o seu filho, né? Tá ou pode viciar, né? Aquela não tem... o filho nem joga. Ou pode ter um sonho de ficar rico da noite pro dia. Sim. Claro que é próspero. É outra coisa, é outra ideia. Próspero, né? Tem aquela imagem do tipo, todo mundo tem uma oportunidade. Sim. Aqui não, você vai morrer. Mas aí os filhos deles começam a entrar em guerra e começam a movimentar essa cena criminal. E eles são fundamentais para as alianças que são feitas para as milícias. Porque todos esses policiais que já tinham ligação histórica com o bicho vão começar a ir para os terrenos e para os territórios para tomar conta desses territórios junto com o matador do escritório do crime. Aí vira uma salada, né? Mas é a polícia, que já tem um histórico com a contravenção, assumindo o poder de vez dos territórios. Então você tem essas duas coisas, uma crise econômica e política, institucional, junto com essa história. Que é nos anos 2000, 90... Aí a milícia começa a surgir no começo dos anos 2000 com mais força, né? Olha só, é uma coisa muito recente. É muito recente. O Rodrigo estava aqui, né? Veio aqui, o Pimentel, né? Sim. Ele fala muito desse assunto, assim, que é uma coisa assim que antigamente nem tinha isso daí. E pelo que eu tô entendendo que você tá me falando não era nem a polícia propriamente dita, mas era o cara meio aposentado da polícia, o cara que fazia segurança, era esses caras que estavam envolvidos, ou era a polícia propriamente dita? Era a polícia, como o Hélio Luiz, né, que é um delegado histórico, pra trazer pra cá. Figuraça. E ele fala, o baixo clero da polícia, a revolução do baixo clero da polícia. Na verdade, eles moravam nesses bairros, então o Rio das Pedras, por exemplo, era um policial que morava lá no Rio das Pedras e que assume o lugar para defender a família, os filhos, os amigos. Era policial. À tarde ele estava no batalhão e à noite ele estava era tipo um síndico. Ele era um policial civil, no caso, mas... Sim. E se junta com outros policiais. E isso começa a ser feito por outros, e alguns não necessariamente moram nos bairros, mas são amigos de pessoas que moram nos bairros, vão assumindo, viram síndico, né? Viram uma espécie de subprefeito, mas viram o poder desse território, só que é armado. Sim, e é um poder, assim, sem eleição. Um poder do tipo assim, cara, essa região aqui é... Não, mas esse início não foi mais democrático? Na época dos mineiros, que a gente tá falando assim,
Do tipo, a população também não queria que esse cara protegesse porque estava tudo meio bagunçado? A população, de alguma forma, no começo quer, e isso assim, sempre, né? As pessoas não querem desordem, aquilo que a gente estava conversando. Mas isso em todos os lugares. Justiceiros aqui em São Paulo, anos 80, foram mais de 1000 justiceiros. Às vezes os justiceiros eram presos, as pessoas iam na porta da delegacia para que ele fosse isso, 2.000 pessoas na porta da delegacia para tentar tirar o justiceiro. E faz sentido, porque você precisa ter o povo. Nenhum poder ele tá emanado assim sem o povo tá falando, eu quero isso, né? Porque então você tem que fazer de alguma maneira ser legal com essa população, né? Um pouco isso. Depois eu me armo e ferro tudo. Exatamente. E na verdade, assim, qual que é o problema? Eu acho que esse é um grande problema, né? As pessoas acreditam, e isso é muito forte no Brasil até hoje, que a violência pode ser uma solução. Então, assim, você dá uma surra no seu filho para o seu filho aprender a obedecer. Como se existisse um caráter pedagógico na violência, né? Como se a violência, de alguma forma, servisse para fazer com que os outros aprendessem. Então, as pessoas acreditam e associam a violência com ordem. Você usa a violência para deixar o lugar com ordem. Só que o que isso provoca, isso já está muito bem, a gente consegue ver na história. Quando você usa a violência, tem um grupo que se organiza para tomar o poder de quem está usando a violência. E aí ela toma o poder. E aí um outro grupo se organiza para disputar o poder com esse. Você começa um ciclo de violência e uma desordem que não existia, e grupos armados começam a viver numa selva e a matar entre si, vira a lei do mais forte, acaba qualquer tipo de previsibilidade. Primitivo, é a selva. E isso é inevitável, né? Você acaba tendo a ilusão de que isso vai levar à ordem, isso produz o caos. Ou então uma ordem criminal, que é tirânica e injusta, né? Mas as pessoas associam violência com ordem. É natural, né? Pô, o cara tem um assaltante aqui, vamos contratar alguém pra mostrar que aqui tem... É quase como se fosse assim, tipo, antigamente tinha um cara que matava 10, agora tem um cara que mata 5, é mais legal do que matava 10. É mais ou menos... É como se fosse um mal necessário. As pessoas acreditam que a violência é um mal, mas é necessário. Se você matar a pessoa que merece morrer... Isso, é isso que eu queria dizer. Aí se você só ou se você vai o cara que pediu, não foi, a culpa não é do matador, é de quem provocou também, o assassinato, né? O famoso também. Só que isso produz desordem, produz reação, claro. Produz reação armada, inclusive. As pessoas começam a produzir, e foi o que aconteceu, inclusive, com os justiceiros. Eles começaram a produzir organizações em bairros, que começaram, jovens, molecada começa a se armar em resposta, mata o justiceiro, daí os amigos do justiceiro se articulam para matar o moleque que matou, aí matam, daí os outros se organizam para... se promove um ciclo de vingança. De jovens da comunidade que se juntavam para matar justiceiro? Sim, isso você imagina, nos anos 80 e 90 em São Paulo já foi uma das capitais mais violentas do Brasil e do mundo, o estado de São Paulo já foi. Isso mudou depois dos anos 2000. A Camila Nunes Dias aqui veio contar sobre o PCC, inclusive, né? Que você tem uma outra organização do crime a partir do momento... Um grande abraço aí pro PCC. Que, aliás, eu preciso fazer um beijo pra Camila. Tá ligado? Um grande abraço pro PCC, não pra Camila. Não, porque tem muita gente que tá assistindo isso daqui e tá falando, pô, o Maurício tá trazendo o cara, falando... a gente fez um do PCC, né? Inclusive, parceiraça, né, do Bruno. O quê? Eu achei que tem uma... Inclusive PCC, um parceiraço. Não. Continua mandando cocaína. Não, que a Camila é parceiraça dele. Inclusive escreveram um livro juntos e tal, que fala sobre o PCC, que é uma outra visão, então convido a assistir. Desculpa, aí você tava falando dos bandidos, né? E aí começa esse ciclo de vingança, de violência, e você sempre tem... Um homicídio produz dezenas de homicídios. Porque o que morreu vai ter um amigo que vai se articular para se vingar do outro. Isso acontece, é um efeito bola de neve, um efeito dominó, que isso aconteceu muito. Eu acompanhei casos em São Paulo que duravam 10 anos, vinganças que tinham começado, que viam anos... No Rio tem isso ainda? Isso tem no Rio. Tem qualquer lugar onde tem muitas mortes, muitos homicídios, muitas vezes ligados ao território. Uma coisa leva a outra, grupo, amigos de bairro. E hoje tem a cena pior ainda, porque os amigos de um bairro matam e filmam e colocam no YouTube. E aí o outro, eles mostram, aí o outro tem que fazer pior. E é uma coisa assim... inacreditável, que não existia e nunca tinha existido. Então, um grau de barbárie... tipo para ganhar like. Tipo assim, é quase como um challenge. Like do público para mostrar uma certa
autoridade, para desafiar uma certa... Mas tá no YouTube isso daí? Cara, é trash. Tem várias coisas, o YouTube vai tirando com o tempo, né? Mas sempre perde a corrida e tem umas coisas horríveis. Ou vai pelo WhatsApp? Vai pro WhatsApp, nem se fale. Tanto que quando aconteceram as rebeliões em 2017, eu recebi vídeo de todas as mortes, né? Foram 200 mortes. Os caras se mataram e filmaram. Então hoje ainda você tem esse problema. As pessoas matam e filmam para mostrar, olha, tá vendo? A gente é mais poderoso que você. E a coisa vai subindo num grau que para você ser mais poderoso, você tem que fazer uma coisa mais bárbara ainda.